Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 52, O Império Baharut. Parte 3. A tão esperada capital imperial. Enquanto olhava através da pequena abertura que ele abriu na janela da carruagem, Ain sentiu uma terrível sensação de derrota. Vida e energia abundavam aqui. As pessoas tinham semblantes brilhantes. Era uma cidade movimentada, completamente diferente do reino feiticeiro, onde a vivacidade não era vista. E então, a sensação de derrota logo desapareceu. Afinal, sua cidade havia sido anexada recentemente. Quando uma cidade fosse tomada por um novo governante, a vida mudaria. Era natural que as pessoas se sentissem desconfortáveis, levando a um estado temporário de depressão. Punito Mo já havia ensinado Ain sobre jogos de estratégia. Quando alguém conquistasse um território durante uma guerra, o valor de felicidade das pessoas despencaria. Além disso, era o que mesmo sobre Partizan surgindo? Era isso mesmo? Porque uma grande quantidade de armas apareceria de repente. A primeira parte foi completamente sem relação com a segunda. Ele tinha a sensação de que ele havia entendido algo errado quando ouviu a explicação de seu antigo camarada. Como o jogo não tinha nada a ver com Yggdrasil, ele perdera o interesse no meio do caminho. Mas deveriam ter sido vagamente relacionados, pelo menos. Ele provavelmente estava falando sobre algum tipo de traição. Ou talvez tenha sido alguma gíria de jogador. O Partisans parece ser uma espécie de arma de fogo. Então, quando ele falou sobre armas sendo vendidas em grandes quantidades, ele estava falando sobre um motivo para lutar. Recrutamento de cidadãos, talvez. Talvez eles lutariam contra o novo governante, mas isso seria uma revolta. Então deveria ter sido chamado de rebelião desde o começo. Por que Partisans? Tanto faz. A razão pela qual não houve rebelião em Errantel foi porque os Deathknigts estavam patrulhando para manter a ordem pública. Ou foi porque a persona de Momon teve um efeito calmante no povo? Não, talvez a raiz tenha sido por causa de suas políticas sociais benevolentes. Nada é melhor que um reinado pacífico. É maluquice matar a galinha dos ovos de ouro. Eu acho que eu preciso fazer uma concessão ocasional como retornar itens dropados para um oponente depois do Peking, quem sabe. Enquanto recordava o conteúdo do Peking para bobos, Ain percebeu que ele tinha se distraído, e apressadamente colocou seus pensamentos de volta aos trilhos. Calma aí, acho que eu estava pensando sobre a vivacidade. Bem, não importa como eu compare, eu domino apenas uma cidade, e esta é a capital do Império, que tem muitas cidades, então a diferença em seus níveis de vivacidade é inevitável. Até mesmo as populações são diferentes. Então, acho que quando o número de pessoas aumentar, o reino feiticeiro também se tornará mais vívido. Eu acho que preciso me concentrar em políticas que encorajem o aumento da população. Albedo pode colocá-las em prática. Depois que Ain se consolou, ele decidiu tomar uma nova direção, em sua capacidade de governante. Vossa Majestade. O homem que estava olhando pela janela também falou, e trouxe Ain de volta de seus pensamentos. Eu temo perguntar, Vossa Majestade, mas esta não é a capital imperial, Arventar. O homem, que praticamente havia sido sequestrado, fez essa pergunta com voz trêmula. Correto. Como esperado do chefe da guilda dos aventureiros, reconheceu esse lugar rapidamente. Obrigado, muito obrigado não, um momento. Não me lembro de passar por nenhum ponto de verificação. Isso não seria imigração ilegal. Isso foi, na verdade, o que aconteceu. Já que usaram a magia Gate para transitar diretamente para a capital imperial, eles não teriam passado por nenhum ponto de controle. Detalhes. Apenas detalhes. Não são apenas detalhes. O rei atravessando ilegalmente a fronteira para outro país é um incidente internacional. Que nada, Jirkniv fez a mesma coisa quando veio a Nazarick.
Ains não disse isso, é claro. O bom senso ditaria que o chefe de guilda estava certo e Ains estava errado. Depois de pensar o máximo que pôde, ainda não conseguia pensar em uma explicação que Ains aceitasse. Em vez disso, ele acabou suspirando com a surpreendente teimosia do homem. Ele havia pensado que Ains seria o tipo de homem que se comportaria assim: bem, contanto que você não seja pego, tudo bem. Sua opinião sobre o homem mudou um pouco. Chefe de guilda, eu tenho um relacionamento muito bom com Elnix Dono. Eu até acedi a seus pedidos no passado. Ains lembrou o que aconteceu durante a guerra, e mesmo que eu não tivesse, tenho certeza de que ele é gentil bastante para permitir minha entrada. Seria uma aprovação pós-fato, mas, como estou certo de que vai permitir, o que mais lhe importa? Se colocar dessa maneira. O mais importante é, nem você nem eu trouxemos nada de ilegal. Isso não significa que está bem. Ains meditou. Ains sorriu por dentro, acreditando que havia convencido o homem. Na verdade, havia duas razões para a travessia clandestina da fronteira. Se o Jirkniv soubesse disso, é certo que ele faria uma recepção. Ele pode ser cauteloso com Nazarick, mas já que eu sou o rei de um país aliado, ele teria que me receber na porta da frente. Isso seria muito ruim. O imperador certamente iria sediar algum tipo de cerimônia para receber o rei de um país aliado. Isso era algo que Ains, que não estava familiarizado com os costumes da sociedade nobre, portanto, tinha que evitar a todo custo. Caso se tornasse motivo de riso por causa disso, ele não seria capaz de olhar nos olhos dos guardiões, que estavam trabalhando sem parar para o bem do reino feiticeiro. Havia também outro motivo. Preciso pensar em como envolver o Ains nisso. Talvez eu devesse pedir a ajuda dele como fiz naquele papo lá na guilda. A outra razão foi porque ele queria envolver o chefe de guilda, Ains, em seus esquemas. O objetivo de Ains ao vir aqui era recrutar aventureiros. Ele já havia incorporado a Guilda dos Aventureiros como uma organização nacional. No entanto, mesmo que a união estivesse pronta, o preenchimento demoraria muito tempo. Isso seria muito ruim para o reino feiticeiro, já que controlava apenas uma cidade e o número de aventureiros que eles podiam atrair era ínfimo. Usando aventureiros de outras raças, como Lizardmen, por exemplo, era uma questão para mais tarde. Agora era preciso aumentar o número de aventureiros humanos. Foi por isso que ele teve que vir aqui para fazer uma averiguação de talentos. Se não bastasse, ele também poderia recrutar dos países vizinhos. No entanto, esse tipo de recrutamento não era fácil, especialmente porque o que Ains faria poderia ser resumido em vender de porta em porta, um dos tipos mais difíceis de trabalho no ramo de vendas. Segundo Ains, aventureiros eram supostamente trabalhadores autônomos, mas, na verdade, eram mais uma forma de defesa nacional contra monstros. Uma caçada agressiva levaria a uma reação diametralmente igual de agressividade. Obviamente, Ains não achava que perderia, mesmo que as guildas de aventureiros de cada nação individual montassem uma campanha em larga escala contra ele. Entretanto, isso reduziria o moral de qualquer aventureiro que conseguisse recrutar. Era muito fácil ver como eles perderiam sua motivação ao ver um conflito entre sua nova lealdade e sua antiga casa. Foi por isso que ele teve que envolver Ains, que entendia os objetivos e conceitos de Ains, em tudo isso. Certamente as coisas correriam bem se ele fosse o intermediário. Ains considerou que Ains recusaria se tivesse sido informado em Yerrantel, por isso ele o arrastou consigo nessa visita. Além disso, ele também estava considerando o fato de que Ains teria algo em comum com o outro lado. Isso era um segredo entre vendedores. Os iguais tendem a gravitar em direção aos seus semelhantes. Ains, ou melhor, Suzuki Satoru, viu seus colegas aproveitarem o fato de terem nascido no mesmo lugar ou que apoiaram a mesma equipe como possíveis clientes para fechar uma venda. Tendo sido Momon, Ains conseguia entender a vida de um aventureiro, até certo ponto. Mas ele subiu de rank tão rapidamente que não pôde dizer que realmente conhecia as dificuldades do dia a dia,
Assim, ele teve que deixar Ainz Ash, que era um aventureiro veterano e também o chefe de guilda, falar o que pensava para melhorar a proximidade com os futuros aventureiros. Em outras palavras, o sucesso de sua pequena expedição ao Império dependia da performance de Ainz Ash. Mas agora a questão é, como eu posso motivar o Ainz Ash a ajudar? Se fosse uma questão de dinheiro, ele certamente poderia pagar. Mas Ainz não acreditava que tais meios fariam com que Ainz Ash desse tudo de si. Vamos. Depois de ordenar ao condutor, a carruagem começou a se mover em silêncio. O condutor em questão era uma criatura que Ainz havia convocado com o pouco de ouro que tinha sobrado, um monstro cujo nível era acima de 80, chamado Anzo. Anzo era um monstro humanoide do tipo ninja com habilidades em combater alvos especializados em furtividade. Havia outros de aproximadamente o mesmo nível, como o K5 que era hábil em ilusão, o Fuma, que era habilidoso no combate corpo a corpo e técnicas especiais, Tobi e Kato, que era habilidoso com armas, e assim por diante. O interior da carruagem batia ruidosamente enquanto viajava para frente. Ainz considerou que usar uma carruagem altamente encantada seria muito suspeito. Assim, ele havia escolhido uma diligência mais comum. Então, Vossa Majestade, já que chegamos à capital imperial, pode me dizer o que viemos fazer aqui? Ainz Ash franziu as sobrancelhas. Nós recrutaremos aventureiros para o nosso país. Uma expressão amarga cruzou o rosto de Ainz Ash. Ficou claro que ele estava tendo problemas para aceitar. Será que pretende convencer os aventureiros do Império a se juntarem ao Senhor? Exatamente. Viemos para caçar. Apesar do ocorrido durante a guerra, o fato de Ainz ter matado muitos soldados do reino Reistize tornou muito difícil atrair os aventureiros vindos do reino. Além disso, Albedo estava visitando o reino, então ele não podia dificultar as coisas para ela. Sendo esse o caso, o país aliado, o Império, era a opção ideal. De acordo com a inteligência de Fluder sobre os países, a aliança cidade-estado estava a alguma distância daqui. Depois de consultar Demiurge e Albedo, ele decidiu que intervir lá não seria sábio. De qual maneira pretende fazer isso? Ainz Ash respirou fundo. Vossa Majestade, eu gravei as opiniões do Senhor sobre os aventureiros no fundo do meu coração. E por isso desejo ajudar Vossa Majestade com todas as minhas forças. Mas eu ainda sou um homem ligado ao sistema, na maior parte. Eu sinto que ter aventureiros abandonando tudo que eles conheciam até agora será muito difícil. Isto é particularmente válido para os aventureiros do Império. Uma sensação de alegria e frescor brotou no peito de Ainz. Era exatamente isso, Ainz queria opiniões assim. Não que os guardiões dessem más opiniões, mas eles tomavam tudo o que Ainz dizia como um pronunciamento divino e moveriam montanhas para fazer virar realidade. Assim, Ainz estava frequentemente desconfortável sobre se ele havia ou não dado as ordens certas. Por causa disso, ele desejava ouvir alguém se opor a uma de suas declarações. Dessa forma, ele saberia onde estavam os problemas. A opinião de Ainz sobre Ainz Ash subiu em detalhe. Ainda assim, ele não podia aceitar completamente seus pontos de vista. Apenas o céu sabia o porquê, mas todos os seus subordinados pareciam pensar que o rei feiticeiro Ainz Ogon era um gênio. E com isso, Ainz não poderia dizer ou fazer qualquer coisa para atrair essa fé. Ele não pôde desapontá-los. Seria desconcertante. Os prós devem compensar os contras. Creio que me confundi com pontos principais. Parece que não sei o suficiente sobre aventureiros. Seu rosto, que não mostrava emoção, foi de grande ajuda, porque ninguém sabia que ele estava mentindo. A cara de poker perfeita. Neste ponto, Ainz parou por um momento e olhou Ainz Ash diretamente nos olhos. Ele não conseguiu dar a dica de que estava esperando pela resposta do homem. O que faria se dependesse de você? Existe uma proposta que seria atraente o suficiente para fazer com que os aventureiros que já escolheram uma base, mudem de ideia. Vossa Majestade, devemos começar com isso agora.
Como assim? Vamos começar a tentar atrair os aventureiros da capital imperial logo de cara. Ain segurou o queixo com uma mão enquanto pensava. Se possível, ele gostaria de fazê-lo o mais rápido possível. Claro, se não fosse possível, ele não se importava de esperar. Afinal, o objetivo era espalhar os louvores do reino feiticeiro. Os seres heteromórficos não possuíam o conceito de expectativa de vida. Nesse sentido, havia tempo mais do que suficiente. Era a minha intenção, mas não tenho tanta urgência. Então, não seria melhor estabelecer uma base sólida primeiro? Devemos construir a organização desejada dentro do reino feiticeiro, depois de deixar tudo pronto conforme necessário. Quando o exterior estiver sólido, podemos preencher o interior à vontade, o que eu acha? É uma excelente sugestão, considerei algo assim no passado. Mas isso representa um problema por si só. Se não estimarmos o conteúdo antes de construir, o conteúdo que preencherá pode acabar sendo muito grande ou muito pequeno. Quer ser o encarregado? Na verdade, isso está além das minhas capacidades. E não tenho certeza de como Vossa Majestade deseja nutrir os aventureiros, e sequer entendo a extensão de seus planos para o reino feiticeiro. Precisamente. Mas até mesmo eu ainda estou analisando onde isso tudo terminará. Em particular, eu sei que você está interessado em minha proposta, mas eu não sei se é algo tão atraente para terceiros. Para observar isso, eu vim ao Império para tentar um recrutamento de teste e ver o resultado. Oh, como esperado de Vossa Majestade, já planejou tão longe. Tenho vergonha do meu pensamento superficial. Não se rebaixe. Você e eu somos seres diferentes. Por causa disso, posso cometer um erro quando se trata das reações humanas. Pelo que sei, posso dizer algo que os deixe desconfortáveis. Espero que me avise se tal situação ocorrer. Nesse aspecto, precisarei de você como meu ajudante. Ain Zash. Sim. Ótimo, espero que nossa empreitada seja duradoura. Ain Zash parou para pensar por um segundo e depois inclinou a cabeça profundamente. Parecia exatamente igual aos guardiões de Nazarick. Ain graciosamente assentiu enquanto refletia sobre suas palavras anteriores. Enfim, será que dá mesmo para deixar a tarefa de apelar aos aventureiros do Império apenas nas costas do Ain Zash? Este foi um ponto muito importante. Ele poderia fazer a apresentação se fosse necessário, mas não porque gostava. Se alguém fosse mais adepto de uma tarefa e mais capaz, esse alguém deveria ser o responsável por tal tarefa. Contudo, eu não posso deixar tudo em cima dele. Se surgir um problema, eu devo lidar com isso, já que sou seu superior. Ele não queria ser um chefe deplorável. Ain se apegou a essa determinação. Só então, ele percebeu que Ain Zash parecia ter caído em contemplação. Algum problema? Vossa Majestade, será que o senhor não pretende se limitar à atual safra de aventureiros, mas sim incorporar os aventureiros do futuro à sua organização e fazê-los explorar o mundo desconhecido? Essa é a minha intenção. Com isso em mente, sinto que tentar persuadir o presente grupo de aventureiros será muito difícil. Mas, pode ser possível que as pessoas que desejam se tornar aventureiros venham ao nosso reino feiticeiro. Ou seja, vamos coletar os filhotes e depois criá-los. Aventureiros não conheciam fronteiras, mas as pessoas que se tornaram aventureiros pertenciam a um determinado país. Ain tinha pensado neste ponto também, mas já que este homem estava mais familiarizado com este mundo do que Ain, compartilhou sua opinião, então isso certamente era um curso sábio. Faz sentido. E o que sugere? Os fortes sempre foram admirados. Assim, posso perguntar como Vossa Majestade se sentiria mostrando seu poder como forma de propaganda. E isso ajudaria? Pensou Ain. Afinal, a publicidade era a alma do negócio. Pois a razão pela qual ele estava fundando sua própria guilda dos aventureiros foi para espalhar o nome do reino feiticeiro de Ain Zulgûn. Então eu precisarei mostrar meu poder e fazer o que os aventureiros fazem. Tudo que tenho que fazer é ser um tipo de Momon para o Império. Pensou Ain.
Porém, Ain Zash negou com a cabeça. É quase isso, Vossa Majestade. Estamos na capital imperial. Então como o senhor se sentiria em exibir seu poder na arena? Isso parece interessante. Elabore. A carruagem parou em um pátio espaçoso. Momon e Nabi tinham andado pelas ruas da capital imperial no passado, mas Ains nunca tinha visto uma casa tão grande naquela época. Nem mesmo em Errantel ele havia visto uma mansão mais impressionante do que essa. Esta é a casa do dono da arena. É um lugar bastante impressionante. A resposta de Ains à pergunta de Ains foi ao longo das palavras de: o senhor ainda não viu nada. A arena em si é propriedade estatal. As pessoas alugam para eventos, então chamá-los de promotores pode ser mais preciso. A pessoa que mora aqui é uma das pessoas mais poderosas. Entendo, é um amigo seu. Quem me dera se fosse. Ain Zash balançou a cabeça em lamentação e continuou. Há muitos eventos na arena e, às vezes, os aventureiros acabam lutando contra monstros. Eu só encontrei essa pessoa algumas vezes, quando capturei tais monstros e os enviei para cá. Compreendo. Ainda assim, acabou sendo bastante útil, então devo lhe agradecer pela sua conexão. Por falar nisso, que tipo de monstros você capturou nos arredores de Errantel? Ain Zash tinha uma expressão desconfortável no rosto. Nós capturamos os Undeads das planícies Katzi. Os Undeads não precisam de comida, por isso não incorreriam despesas adicionais depois que os capturamos. Foi bem astuto. Você é um bom profissional. O senhor acha? Eu não me vejo como uma pessoa assim, ainda assim, Vossa Majestade. Temo ofendê-lo, mas está tudo bem em falar em capturar os da sua espécie. Ains olhou diretamente para Ain Zash. O que você está falando? Porque eles são Undeads. Ah, claro bem, existem muitas variações da minha espécie. Mas eu não considero todos os Undeads como meus parentes. Perdoe meu desrespeito. Então, posso perguntar qual é o tipo de Undead que Vossa Majestade seria? Se não o ofender, é claro. Eu sou o Overlord. Já ouviu falar de algum antes? Sinto muitíssimo, mas não. Nunca fui muito dedicado a meus estudos, então não sei. Bem, isso é de se esperar. Pensou Ains. Em Yggdrasil, havia vários tipos de monstros na família Overlord. O Overlord Wiseman, que era habilidoso em magia. O Overlord Cronos Master, que podia usar habilidades especiais relacionadas ao tempo. O Overlord General, que era perito em controlar os exércitos Undeads, entre outros. Mesmo o mais fraco deles era pelo menos nível 80. Ele tinha uma compreensão aproximada da força deste mundo e da quantidade de força que alguém precisava para ser considerado poderoso. Sendo esse o caso, a aparição de um Undead como um Overlord causaria uma enorme perturbação, particularmente porque o Undead não envelhece, então continuariam governando a Terra por toda a eternidade até que fosse derrotado. Em outras palavras, o fato de nada disso ter acontecido implicava que não havia Overlords neste mundo. Não foi nada demais. Bem, pretendo enviar aventureiros para os confins do mundo para coletar informações desse tipo. Seria muito problemático se outros da minha espécie estivessem por perto, ainda mais se tiverem ódio pelos vivos. Você entende? Os olhos de Ain Zash se arregalaram e ele assentiu. É como diz. Agora entendo completamente a verdadeira natureza dos aventureiros. Sim. Considere-me um Undead que é uma exceção às regras. Eu entendo o valor da humanidade, então não vou me envolver em abates sem sentido. Mas outros Overlords podem não pensar da mesma maneira, entende? Esse é realmente o caso. É ver para crer. Não sei se sou a exceção ou se minha espécie é uma exceção em si. No entanto, não devemos assumir o pior cenário e nos preparar adequadamente. Com certeza, Vossa Majestade. Vou gravar isso em meu coração. Ain Zash assentiu. Se houvesse vestígios de alguém assim ter aparecido e ter sido derrotado se for o caso, será que tem algum envolvimento com quem fez lavagem cerebral na Chautier? Não?
Não se pode descartar um overlord sendo dominado da mesma forma que a Chautier foi. Então, eu vou garantir um horário para a reunião. Seria ótimo. Ainz desceu da carruagem. Depois que Ainz o assistiu sair, ele pegou a máscara e colocou. Ele podia andar por Errantel sem usá-la, mas esta era a capital imperial, e ele cruzara as fronteiras ilegalmente para estar aqui. Então, no mínimo, era melhor esconder sua verdadeira face. Seu manto também era algo mais modesto. Embora isso significasse que seu equipamento pessoal ficaria uma classe abaixo do normal, era algo que não podia evitar, já que Ainz só tinha um conjunto de vestes Divine Class. Mesmo ele ainda mantendo as coisas deixadas para trás por seus amigos, no final, as armaduras foram personalizadas para combinar precisamente com seus atributos. Portanto, não era que ele não pudesse equipá-las, mas sim que não poderia exercer todo o seu potencial, e com isso não poderia fazer uso das grandes quantidades de dados que foram usados para beneficiar habilidades individuais de cada uma. Considerando isso, ainda era melhor para Ainz usar os itens que haviam sido feitos para ele, mesmo que fossem um pouco mais fracos. Depois de trocar seu equipamento, uma batida veio da porta da carruagem, seguida pela voz de Ainz. Parece que menos de 5 minutos se passaram. Eu realmente sinto muito, Vossa Majestade. O que houve? Lamento dizer que hoje não parece conveniente. A outra parte espera que possamos voltar amanhã. Mas acredito que podemos forçá-los a ouvir as palavras de Vossa Majestade. Alguma sugestão? Não precisa. Forçar uma reunião não solicitada durante um horário movimentado não o favoreceria em nada. Pelo contrário, quando se olha para isso do ponto de vista de um negócio, o próprio fato de terem vindo sem serem convidados e não terem sido expulsos, e ainda assim conseguirem um horário para a visita já pode ser considerado uma grande conquista. Tudo bem, voltaremos amanhã. Ainda bem que tem havido muito tempo livre ultimamente que foi. Ainz percebeu que Ainz estava arregalando os olhos para ele, e então ele perguntou o porquê. Não é nada. Eu só senti que Vossa Majestade é um ser verdadeiramente generoso. Afinal, existem nobres que desprezam os mercadores. Acreditou mesmo que eu insistiria em uma reunião. O fato foi que Ainz não respondeu como eu pensei que conseguiria, e não houve arrogância alguma em suas palavras. Isso seria a coisa certa a fazer do ponto de vista de um governante. Ainz se perguntou. Embora parecesse um pouco tarde demais para pensar nisso, Ainz Ogón se tornara um rei. Se isso era o que um governante deveria fazer, então ele precisava fazer, mesmo que parecesse estranho para Suzuki Satoru. Esta é minha primeira vez regendo humanos. Não devo fazer isso se for apropriado. Um olhar desconfortável apareceu no rosto de Ainz novamente. Eu não tenho certeza, Vossa Majestade. Eu nunca me encontrei com o rei, então não sei dizer. Embora, pessoalmente, prefira o ponto de vista de Vossa Majestade. Mesmo assim, os nobres de alto escalão podem não considerar tal comportamento como apropriado. A sociedade humana é muito complicada. Por alguma razão, Ainz sorriu calorosamente para os murmúrios de Ainz. Pode muito bem ser como Vossa Majestade diz. Certamente existem muitas coisas complicadas. Sua risada encheu a carruagem. Ainz cerrou o punho direito, onde ninguém podia ver. Parece que Ainz não estava mais tão tenso. Ele estava certo disso. Então, chegou a dizer a eles que eu os visitaria amanhã. Não, eu não o fiz. Eu queria ouvir a opinião de Vossa Majestade primeiro. Devo usar seu nome, Vossa Majestade. Tudo bem, desde que não sejam humanos fofoqueiros. Já que eles são amigos seus, deixarei a seu critério. Entendido. Então eu não revelarei isso por enquanto. Depois de discutir detalhes como o tempo e assim por diante, Ainz desceu da carruagem novamente. Ainz se sentiu um pouco culpado por usá-lo como menino de recados. Embora soubesse que este não era um mundo onde a idade importasse, Suzuki Satoru foi um homem trabalhador, e incomodava-o ordenar uma pessoa mais velha.
Agora eu entendo o porquê as pessoas não gostam de ter subordinados velhos. Ele não teria tido problemas em mandar em alguém de uma empresa completamente diferente. Por exemplo, se a Inzas fosse do Império, ele poderia apontar e ditar sem nenhum problema. A razão pela qual a Inz não pôde fazê-lo foi porque ele chegou a ver a Inzas como um de seus subordinados. Eu preciso recompensar ele depois. O povo de Nazarick não pede pagamento, mas são a exceção. Se eu me esquecer disso, vão começar a pensar que sou um governante ruim. Eu não devo me tornar o chefe de Coração Negro. Ainz jurou isso para a voz do Hiro em sua mente. No que tange a recompensa do Ainzash, quanto devo pagar a ele? O mesmo que um aventureiro mitrio. Não, deveria haver um subsídio de dever também, então outros 5% a mais? Será que há alguém que sabe o quanto seria de bom tamanho? Ele poderia discutir isso com Demiurge ou Albedo, mas não ficou claro se os dois tinham alguma ideia de que tipo de pagamento era apropriado. Ele tinha a sensação de que eles responderiam com algo do tipo, ele deveria estar feliz em servi-lo, Ainsama. Eu preciso encontrar um humano sábio. Fluder disse que estava muito confiante em seu conhecimento mágico, mas que não sabia quase nada sobre outros assuntos. Nazarick era indiscutivelmente invencível, mas ele se sentia desconfortável com sua falta de conhecimento sobre a sociedade humana. Então só me resta usar ele até que alguém melhor venha. Eu acho que concordar com a proposta do Demiurge foi a escolha certa. Claro, eu não tinha a intenção de negar quando ele falou. Quando Ainz se afastou em contemplação uma vez mais, alguém bateu na porta. Perdoe o atraso, Vossa Majestade. Não é como se eu estivesse contando os segundos. Claro, Ainz decidiu permitir que Ainzash continuasse, com uma atitude magnânima que melhor se adequava a um governante. Como o senhor desejou, a nomeação foi feita para se reunir às 10 da manhã de amanhã, Vossa Majestade. Muito bem. Há apenas a questão de esperar até amanhã. Logo mais, usarei magia de teletransporte para enviar você para Errantel. Relaxe e aceite a magia. Greater Teleportation. O corpo de Ainzash desapareceu em um instante. A magia Greater Teleportation transportaria com segurança até a entrada de Errantel. Mesmo se houvesse alguém no destino, a magia iria depositá-lo no local seguro mais próximo, de modo que não havia necessidade de verificar o destino com alguma outra magia. Acho que agora devo contatar aquele cara com Message. Ainz murmurou para si mesmo. Seria uma tarefa desagradável, então ele fez isso para se recompor. Ele estava enviando a Message para Fluder, que havia oferecido tudo para ele. A razão pela qual estava enrolando para dar ao homem o que havia prometido, era porque Ainz não se sentia confiante em dar exatamente o que aquele velho desejava. Fluder queria que Ainz lhe ensinasse tudo o que sabia sobre magia. Entretanto, o poder de Ainz não veio do estudo da magia. Talvez se fosse em Yggdrasil, ele poderia estar qualificado para falar sobre magia. Infelizmente, o sistema mágico deste mundo funcionava um pouco diferente do de Yggdrasil. Como eles aprenderam as mesmas magias de maneiras diferentes? Ele havia se feito essa pergunta muitas vezes, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Além disso, havia uma verdadeira montanha de outras perguntas não respondidas. Na pior das hipóteses, ele teve que considerar que ele não poderia usar seus poderes vindos dos tempos de Yggdrasil. Talvez ele pudesse encontrar a resposta usando a opção de drenagem de nível da magia de Super Aboizupon Astar. Neste mundo, essa magia poderia alterar a própria realidade, ao drenar vários níveis, poderia realizar um grande desejo. Todavia, essa seria uma aposta muito arriscada. Não se sabia se ele encontraria a resposta, mesmo que a usasse. Era muito provável que ele estivesse perdendo o esforço. Mais importante, ele estava com medo de usar uma magia que se qualificava como um trunfo. Naturalmente, seria uma questão diferente se tivesse uma maneira de obter grande quantidade de XP, mas, infelizmente, ele não havia descoberto tal coisa até agora. Embora ele não tivesse pulmões, Ainz fez-a enquanto suspirava.
Ele tinha a atitude de um vendedor que estava preparado para se desculpar por não entregar as mercadorias solicitadas a um cliente enquanto conjurava a magia Message. Fluder Paradini. Sou eu, Ainz Ogum. Uma vez que a mensagem chegou, ele continuou falando as palavras pré-arranjadas. Você nasceu no vilarejo Belmous. Seu primeiro contato com a magia foi através de um místico de seu vilarejo. Oh! Esto, professor. Por muito tempo eu esperei isso. Ele podia sentir a gratidão de Fluder. Essas palavras pré-arranjadas eram uma forma de código, porque Fluder dissera que não havia como saber se a pessoa do outro lado da message era uma amiga ou uma estranha. Assim, eles conseguiram verificar sua identidade mencionando o nome, combinado previamente, deste vilarejo e de uma história do passado. Ainda assim, mesmo seguindo esse roteiro, as dúvidas de Fluder sobre a magia Message permanecerão. Ele deve ter entendido tudo errado. Dito isso, não havia muito que Ainz pudesse fazer a respeito. Ainz fez sua resposta, sentindo-se um pouco intimidado pela intensidade ardente do entusiasmo de Fluder. Perdoe o pequeno atraso. Eu acredito que é hora de ensinar-lhe magia, como manda nosso acordo. Você está livre agora. Claro! Eu farei com que o tempo seja necessário para seus desígnios, professor. Ainz queria dizer, você não precisa se esforçar tanto, mas o entusiasmo de Fluder com a magia era a expressão mais verdadeira da personalidade dele, um louco apaixonado por magia. Por ter sido uma pessoa normal, Ainz não pôde deixar de se sentir um pouco tonto. Enquanto considerava essa grande tarefa, que parecia ser uma reivindicação de um cliente difícil, seu estômago começou a doer. Meu estômago deve doer mais do que qualquer um aqui na capital imperial. Mas agora não era hora para resmungos, e não poderia se atrasar mais. Antes de se teletransportar para os aposentos de Fluder, Ainz decidiu verificar seu destino com uma magia de adivinhação. Tudo bem. Vou agora conjurar Greater Teleportation para chegar aos seus aposentos. Oh! Não é Teleportation, mas sim Greater Teleportation. Atrevo-me a perguntar, mas a qual categoria de magia ela pertence? Vamos deixar isso para mais tarde. Afinal Message não durará para sempre. Nem tenho níveis em profissões do tipo comandante. Ainda assim, gostaria de perguntar uma coisa antes disso. Que tipo de contramedidas anti-adivinhação você tomou? Que magias lançou? Como as lançou? Você fez alguma coisa contra o teletransporte? Nenhum, nada disso, eu não tomei tais medidas. As sobrancelhas inexistentes de Ainz tricotaram quando Fluder respondeu. Isso não é descuidado da sua parte. Em outras palavras, tudo que ele disse no quarto de Fluder poderia muito bem ser vazado para um terceiro. Peço sinceras desculpas. Mas não sou adepto nesse campo de magia. Já que é assim, poderia usar itens mágicos para preencher essa deficiência, não? Eu vi muitos itens mágicos na capital imperial, todos supostamente feitos por você. Ainz lembrou o que viu quando veio pela primeira vez à capital imperial. Ele ficara surpreso pelo fato de que eles tinham coisas como refrigeradores à venda. É como o senhor diz, mas como certamente deve saber, é preciso conhecer uma magia relacionada para fazer um item mágico. Por exemplo, é preciso conhecer a magia Fireball para fazer uma arma flamejante. E acontece que apenas algumas pessoas estão dispostas a aprender magias anti-adivinhação. Ainz murmurou. Em Yggdrasil, normalmente só se podia aprender 3 magias por nível. Um personagem de nível 20 seria capaz de aprender no máximo 60 magias. Seria muito difícil incorporar magia anti-adivinhação em uma seleção tão limitada de magias. Talvez aqueles que tinham conhecimento poderiam pensar que 60 era uma soma considerável, mas se Ainz estivesse limitado a 60 magias de terceiro nível, ele provavelmente teria que passar o dia todo se preocupando com suas escolhas. Isso porque ele tinha que considerar os usos futuros, se ele mudaria ou não sua profissão e assim por diante. Havia muitas coisas que precisavam ser planejadas e antecipadas. Desse ponto de vista,
Sua repreensão a Fluder foi doce e triste. Na verdade, eu me expressei mal. Você tem razão. Magia de adivinhação seria necessariamente uma prioridade menor quando se estuda magias ofensivas e defensivas. No jogo, ele poderia dizer: eu aprenderei, então trate de aprender também e resolveria facilmente as coisas. Mas a escolha de magias era uma decisão de mudança de vida para as pessoas deste mundo. Seria preciso uma pessoa muito corajosa para aprender uma magia impopular. Além disso, os estudos de adivinhação de magia eram bastante profundos. Era necessário antecipar os meios que o inimigo usaria para coletar informações. Simplificando, tornar-se um especialista em adivinhação era algo em que alguém estaria disposto a dedicar a vida inteira estudando. Bem. Então eu lhe darei um item anti-adivinhação que possuo. Use isso para se proteger no futuro. Sim, professor? Mesmo sem ver, ele poderia dizer que a cabeça de Fluder estava profundamente abaixada. E até onde sabia, ele poderia até estar se ajoelhando. Eu ouço e obedeço vossas amáveis palavras, mestre. Relaxa, é só um item. Ainz queria dizer, mas continuar pensando isso só incomodaria a paz de seu coração. Então eu vou observar o cômodo que está. Ainz conjurou sua magia nos aposentos de Fluder. Ele olhou para baixo, para a genuflexão de Fluder. Então, ele decidiu verificar auras mágicas, e como esperado de Fluder, havia muitas cores diferentes no ambiente. No entanto, nenhuma delas parecia uma cor perigosa que impedisse o teletransporte. Depois de verificar isso, ele lançou o Greater Teleportation. Seu campo de visão mudou, mostrando que ele havia se teleportado com sucesso para os aposentos de Fluder. Embora não houvesse atrasos, nem tivesse sentido que alguém o espionasse, ele tinha certeza de que não havia entrado em alguma base inimiga, mas, ainda assim, ele deu uma rápida olhada em volta de si mesmo. Na verdade, não havia necessidade de ficar tão preocupado. Mas o breve período de vulnerabilidade após o teletransporte era o momento mais oportuno para ser atacado. Essas ações de proteção, para se defender contra P.K. foram feitas há muito tempo, quando era o mero assalariado Suzuki Satoru. Eu ofereço-lhe boas-vindas, meu professor. Levante a cabeça. Ainz ordenou a Fluder. Com toda a honestidade, não havia necessidade desse exagero. Esse tipo de lealdade, ou melhor, sede de conhecimento que levava ao desejo de obedecer, era anormal. Era muito semelhante ao modo como as pessoas de Nazarick agiam. Embora Ainz tivesse finalmente começado a se acostumar com esse tipo de coisa, ver isso de alguém que ele mal conhecia o deu certa repulsa. Sim, professor. Prefiro não ficar em pé conversando. Eu vou me sentar. Sim. Tudo que tenho é seu, professor. Por favor, sente-se em qualquer lugar que desejar. Sentimentos complexos de se acostumar ou não a isso corriam pelo coração de Ainz quando se sentou no sofá. Contudo, Fluder não se sentou em frente a ele. Em vez disso, permaneceu como estava, no chão com a cabeça erguida. Vamos. Sente-se também. Tem certeza? Diz para eu me sentar da mesma maneira que o senhor, professor. Você deve ter discípulos também, ou estou enganado? Você os trata assim? Esse tipo de atitude esportiva alarmou Ainz, o que provocou essa pergunta. Em resposta, Fluder sacudiu a cabeça. Não é assim, mas a diferença entre o senhor e eu é maior que os céus e a terra, professor. Temo até mesmo comparar meus meios com os do. Que seja. Eu concedo a você permissão para se sentar. Vamos, sente-se. Sim, professor. Após se certificar de que Fluder estava sentado, Ainz pensou, minha barriga realmente dói quando ele fala assim. Primeiro, como está a questão do meu pé? Ele mudou de ideia na metade da palavra pedido. Que eu ordenei para você juntar. Quero dizer, fazer um registro escrito das informações confidenciais do Império sobre vários países. Professor. A maioria das informações relativas aos países vizinhos já foi concluída.
Contudo, o quê? Existe algum problema? Sim, professor. Ou melhor, devo dizer, como esperado do imperador. Um olhar de orgulho cruzou o seu rosto. Era a expressão que um tutor pode ter em relação a um excelente aluno. Ele parece ter notado minha traição. Era natural que os funcionários jurassem não revelar os segredos de sua antiga empresa antes de pular para outra empresa. Com isso em mente, Ainz era um vilão por fazer Fluder alimentar-lhe com informações confidenciais sobre o Império. Claro, Ainz sabia que ele não administrava uma empresa, mas sim um país. Nada estava fora dos limites em prol da prosperidade de sua nação, para a felicidade das pessoas que pertenciam à grande tumba de Nazarick. Ainz não guardou rancor contra Jirkniv. Porém, isso não significava nada em comparação com o bem-estar de seu próprio país. Se a desgraça dele fizesse o reino feiticeiro prosperar, ele simplesmente o faria sofrer. Dito isso, Ainz ainda preferia a coexistência e a prosperidade mútua em relação ao conflito. Punitomo disse uma vez algo sobre as condições de senhor Nesh sendo prisioneiro e algo nesse sentido, mas a essência era que, se as oportunidades fossem ilimitadas, a cooperação colheria os maiores benefícios para todas as partes envolvidas. Ainz sabia que as relações internacionais eram basicamente uma questão de exploração mútua de ambas as partes envolvidas, mas ele queria manter um bom relacionamento com Jirkniv. Eu mantive o número de vítimas imperiais no mínimo em troca da servidão de Fluder, então acho que estamos empatados. Eu sinto uma sensação de proximidade com ele agora. Deve ser por causa de todas as vezes que eu espiei ele. Precisa de algo, professor? Nada. Apenas pensando em certos assuntos. Mesmo? Minhas mais profundas desculpas por interromper vossos pensamentos, professor. Não há necessidade de se desculpar. Estou aqui hoje por sua causa. Oh. Muito obrigado, professor. Por que ele está me agradecendo tão vigorosamente? Embora Ainz estivesse intrigado, ele finalmente conseguiu colocar o tópico de volta nos trilhos. Assim, o fato de você ter sido descoberto. Bem, eu não me importo com o fato de saberem da traição, mas há outra coisa que me preocupa. Ou seja, sua segurança. E pensar que estaria realmente preocupado com a segurança de alguém como eu, professor. Por que esse velho precisa reagir desse jeito? O dever básico de um chefe é cuidar do bem-estar de qualquer pessoa que não pretende descartar. Ou fazem as coisas de um jeito diferente no Império? Se for isso, seria bem assustador. Bem, eu poderia matar pessoas que me atrapalham, mas matar alguém que já foi meu subordinado é meio. Exatamente, Fluder. Mas não fique muito animado. Seria estranho se alguém ao seu redor percebesse. Isso não será um problema. Este andar é exclusivamente para o meu uso. Ninguém mais está por perto. Ele veio aqui antes. Dito isso, esta torre era bastante grande, por isso não era de admirar que o maior Magic Caster do Império tivesse recebido um andar inteiro para si mesmo. De volta à questão de sua segurança. Aconteceu alguma tentativa de assassinato contra você depois que sua traição veio à tona? Nada do tipo. No entanto, minhas responsabilidades diminuíram constantemente, embora o imperador tenha me consultado com frequência no passado, ele não me convocou desde que voltou do glorioso domínio que governa, professor. Entendo. Diga-me, Fluder. Você quer vir para o meu lado? Oh. Com prazer. Ele respondeu sem nem pensar. Então, assim que eu considerar qual será seu papel não, antes disso, há algo que devo fazer. Isso diz respeito à sua recompensa. Depois de dizer isso, Ainz expirou e depois enfiou a mão na dimensão de bolso. Ele ensaiara o roteiro dessa conversa muitas vezes, trocando várias palavras enquanto as corrigia. Embora Ainz não tivesse como ter certeza se Fluder reagiria como imaginou, ele já havia treinado bastante. Conforme combinado, vou agora transmitir uma parte do meu conhecimento para você. Aceite e estude este livro.
Ains entregou um livro chamado The Book of the Dead para ele. Era um volume bastante antigo, que emitia um odor de mofo. Surpreendentemente, o livro em si era muito robusto, sem vestígios de ser comido por traças. Flúder, com mãos trêmulas, aceitou o livro que Ains ofereceu. Ains estava feliz por ser um Dead. Se ele ainda fosse humano, o livro poderia estar tremendo sem parar pelo nervosismo. O objetivo de Flúder era vasculhar o abismo da magia, mas Ains não sabia qual era o abismo da magia. Ele poderia ensiná-lo sobre Yggdrasil, mas o abismo da magia ou algo parecido já era outro assunto inteiramente diferente. Dito isso, não dar a ele seria uma traição de sua lealdade. Era preciso retribuir o bem para o bem e recompensar o serviço leal. Assim, Ains havia lhe dado um livro de sua coleção, que parecia ser o mais provável de conter os segredos do conhecimento mágico. As partes que ele havia folheado pareciam conter algo sobre magia que ele não conseguia entender. Eu rogo para que perdoe. Flúder estendeu a mão para o livro, e essa expressão encantada logo se transformou em desespero depois de folhear algumas páginas. O que foi? Não é isso que procurava. Ains suprimiu seu desconforto quando fez essa pergunta. Tudo bem, mesmo que não fosse o que ele queria. Ele já havia praticado para essa eventualidade. Não, eu não falo disso. É que eu simplesmente não consigo ler. Ah, entendo. Ains pegou o livro de Flúder, folheou e parou em uma determinada página. Este capítulo diz respeito à transformação dos mortos em almas, especificamente, essa seção sobre heterogeneidade. Estava escrito em japonês, então obviamente Flúder não conseguia entender. Contudo, isso parece mais um livro de referência para um mundo de fantasia do que um romance de fantasia. E que droga seria essa coisa de heterogeneidade? E algo sobre almas como nuvens e assim por diante. Parece muito difícil e eu não consigo envolver meu cérebro com isso. Só entendo isso superficialmente e olha lá. Será que eu não consigo entender este livro, mesmo lendo por completo? Os livros eram como o ocultismo, ou melhor, este livro era praticamente um volume sobre ocultismo. Para Suzuki Satoru, que não tinha conhecimento neste campo, tudo que viu foi uma coleção de coisas sem sentido. Ainda assim, tudo isso parecia ter sido retirado de algum tipo de mitologia. Se Tabula Smaragdina estivesse por perto, ele provavelmente seria capaz de explicar melhor. O sentimento de culpa no coração de Ains cresceu enquanto observava Flúder olhar para ele com olhos alegres. Ah, sim. Preste atenção, eu não posso dar isso a você porque eu só tenho um conjunto, mas experimente isso. Ains colocou um par de óculos sobre o livro e devolveu. Flúder colocou e rapidamente folheou as páginas. Isto é. Está dizendo que as almas são entidades como a espuma deixada pelas ondas deste grande mundo e, portanto, sejam grandes ou pequenas, elas são fundamentalmente as mesmas. Isso significa. Eita, ele ficou maluquinho. Até mesmo Ains ficou surpreso ao ponto de quase se encolher. A maneira como os olhos de Flúder estavam bem abertos e vermelhos, e com uma respiração como a de uma fera selvagem, fazia parecer que ele estava prestes a atacar alguém. Oh, o que achou? Os olhos de Flúder se alargaram e olharam diretamente para Ains. Isso é incrível, professor. Este é o conhecimento que eu busco. A surpresa que sentiu da mania do velho ultrapassou um limiar predeterminado, e Ains rapidamente se acalmou novamente. Mesmo. Então, devolva os óculos. Que? Mas eu. Considere a tradução desse livro para ser seu treinamento. Uma vez que possa entender e digeri-lo, você será capaz de colocar os pés em um domínio maior. Seria inútil usar esses óculos. Seria o que busco. Então, posso ter a permissão para dar uma olhada superficial no livro usando os óculos. Uma página já foi o bastante. Ler mais com os óculos afetará negativamente o seu crescimento. Flúder fechou o livro com um patã e fechou os olhos. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos e falou. A voz voltou ao normal.
Entendido. Eu vou respeitar vossos ensinamentos, professor. Posso buscar vossa ajuda se houver assuntos que eu não entenda. Ou desde que esteja ao meu alcance responder. Muitíssimo obrigado, professor. Flúder removeu os óculos e os devolveu para Ainz. Que maravilha! Agora vou ficar um tempo sem ouvir as maluquices do Flúder. Ah, eu preciso dar umas dicas primeiro. E, por onde começo? Ainz lutou para abrir os cofres de sua memória. Então, em tons solenes e pesados que faziam pensar na voz que um líder teria, Ainz falou, Flúder. Sim, professor. Eu lhe confiei este livro arcano pois tenho confiança em ti. Tenha a certeza de nunca deixar que caiam nas mãos de terceiros. O mesmo se aplica a todas as notas que você fizer para estudá-lo. Nada sobre este livro pode se espalhar. Sim, professor. Eu sequer deveria lembrar-lhe disso, mas isto aqui é um conhecimento além da capacidade de compreensão humana. Seria muito problemático se outros soubessem disso. Embora alguém com suas habilidades seja bem difícil de falhar. Eu não quero ter que limpar sua sujeira daqui 10 anos. Mas é claro, professor. Jamais vazarei qualquer conhecimento que eu tenha obtido do Senhor para os outros. Eu juro. Eu confio em você, Flúder. Não me desaponte. Não o desapontarei, professor. Flúder se levantou da cadeira e se ajoelhou no chão. Ainz queria dizer que não havia necessidade de chegar a esse ponto, mas isso também era prova de quão eficaz foi seu comportamento majestoso. Ainz não pôde deixar de se sentir orgulhoso por suas horas de atuação e vocalização terem sido bem aproveitadas. Basta. Já que entende, não há mais nada a dizer. Volte para o seu lugar. Lembre-se, será muito difícil para você decifrar uma linguagem desconhecida sem qualquer ajuda. Possuem alguma maneira de superar isso? Sim, professor. Eu posso usar uma magia de tradução, embora sua eficácia seja muito limitada. Acredito que, com isso, posso decifrar o texto lentamente. Oh! Interessante. Isso é maravilhoso. Essa resposta foi a melhor coisa que Ainz poderia ouvir. Como era algo lento e pouco eficaz, ele seria capaz de ficar um bom tempo sem a importunação de Flúder. Além disso, uma dificuldade dessas não seria extrema ao ponto de fazer Flúder desistir. Então deixarei em suas mãos não. Há mais uma coisa. Vou emprestar a você uma caixa para guardá-lo. Não que eu ache que será descuidado, mas alguém pode querer roubá-lo de você. Ainz retirou uma caixa da dimensão de bolso. Era o mesmo tipo de item que ele usava para armazenar seus cadernos de anotações. Depois de armazenar o livro aqui, mesmo que essa caixa seja roubada, levará algum tempo para abri-la. É claro que tudo será em vão se alguém ouvir a palavra-chave, então tenha cuidado. Claro, professor. Serei muito cuidadoso com a senha. Ótimo. Ainz desviou o olhar de Flúder, que estava acariciando o livro em deleite, para o teto. Agora, sobre o que ele falaria a seguir? Ah, já ia me esquecendo. A questão de sua traição veio à tona. Sendo assim, você virá para meu domínio. Quando poderá vir? Se assim deseja, professor, posso sair a qualquer momento. Eu não tenho apegos a este país. Ainz mentalmente franziu as sobrancelhas. Ele não tinha ideia do que dizer para alguém que pudesse descartar casualmente sua posição de confiança. Pois ele poderia fazer o mesmo com Ainz no futuro. Ainz fez várias anotações de alerta sobre Flúder com uma caneta vermelha no livro em seu coração. Então, Flúder. Desejo que você participe da pesquisa mágica do Reino Feiticeiro. No entanto, suas magias não serão colocadas em circulação. Elas só serão compartilhadas comigo e aqueles em quem confio. Pode suportar isso? Você pode abandonar a fama e conhecimento público. Não haverá problema algum. A única coisa que desejo é vislumbrar os segredos da magia. Eu não desejo nada mais. Ainz observou Flúder a sério, um homem que poderia fazer tal afirmação. Ainz não tinha capacidade de avaliar o caráter de uma pessoa.
Como seres humanos, era óbvio que Fluder, um sábio genial que havia vivido muito além do alcance de um ser humano normal e que estava profundamente envolvido nas operações da vasta nação chamada Império, era superior a ele. Não havia como ele ver através de qualquer tentativa de Fluder de enganá-lo. Todavia, ser incapaz de ver através de tais coisas e não tentar ver através de tais coisas, eram dois assuntos diferentes. Com essa atitude em mente, Ainz olhou para Fluder e, no final, ele simplesmente disse: ótimo. Eu lhe confio todos os poderes e privilégios do seu escritório assim que chegar ao reino feiticeiro. Eu também pretendo ajudá-lo com a pesquisa mágica, tanto quanto possível. A seguir. Agora, haveria mais uma pessoa ajudando Nazarick, além dos Baleares. Se ele pudesse obter a mulher que Demiurge e Albedo haviam recomendado, Nazarick seria ainda mais fortalecida. Ele tinha que aumentar seu poder tanto quanto possível, já que não sabia a verdadeira face do inimigo. O inimigo possuía um item Old Class, então ele precisava obter um poder além dos de Yggdrasil o mais rápido possível. Ele tinha que assumir que qualquer coisa que pudesse fazer, o inimigo também poderia. Contudo, havia mais um problema. Isso é, como ele protegeria o Império. Demiurge sentia que o Império era um inimigo em potencial, mas Ainz não o via desse modo. Embora o futuro não fosse claro, o uso da força bruta na conquista mundial não seria uma decisão sábia. Se o reino feiticeiro fosse pintado como uma nação que aniquilasse todos que se opusessem, países que poderiam ser amigos provavelmente acabariam sendo inimigos. Partindo desse ponto, por que não formar uma amizade profunda com seu colega imperador, Jirkniv, e enviar essa mensagem para os subordinados? Dessa forma, poderei minimizar a força que o Demiurge e os outros querem usar na conquista mundial. Esse plano é dos bons. Mais do que a aliança de nações, ou a aliança de guildas, a amizade. Os contornos de seus amigos heteromórficos apareceram em sua mente. Mas como vamos virar bons amigos? Comprar as pessoas com objetos não é o jeito certo de fazer amigos. Bem, proteger o Império é a coisa mais preciosa para Jirkniv, esse deve ser o melhor caminho. É bem provável que meus inimigos se foquem nisso. Ele se colocou no papel das pessoas que fizeram lavagem cerebral em Chaltier. Se eles usassem os métodos usados por Ainz, então na pior das hipóteses, eles podem usar o Isubnigurat na capital imperial. Todo mundo pensaria que sou o responsável, mesmo que eu não tenha nada a ver. Aí eles espalhariam essa notícia em todo o mundo. Isso diminuiria muito a influência do reino feiticeiro. Ainz lembrou seus dias de Yggdrasil. Era tolice lutar diretamente contra uma guilda poderosa, então era bastante comum instigar guerras com outras guildas para enfraquecer a influência da poderosa guilda. Esses métodos provavelmente seriam aplicáveis aqui. Ainz provavelmente faria isso se colocado nessa situação, então era muito provável que seu inimigo fizesse o mesmo. A fim de evitar que esse tipo de coisa acontecesse, Ainz considerou usar Fluder para espalhar rumores de que ele não poderia usar essa magia novamente, uma mentira deslavada, é claro. No entanto, Fluder não podia mais ser usado, então seria preciso considerar algum outro método. É praticamente como tentar proibir pessoas de contrabandearem coisas que cabem na palma da mão. Vou precisar recorrer ao Demiurge, talvez ordenar que ele pense em uma maneira de lidar com isso. Será que ele não acharia estranho? Ah, que saco, não consigo achar uma saída. Se ao menos ele pudesse entregar tudo para aqueles dois. Entretanto, se fizesse isso, sua imagem como um governante absoluto seria manchada. Ele precisava pensar em algo por conta própria, mantendo ao máximo sua dignidade. Professor, o que está errado? Fluder, pretendo proteger o Império por algum tempo. O que sugere? Posso saber o porquê da pergunta, professor? Conquistá-lo seria fácil, mas não tenho interesse em ficar no topo de uma pilha de escombros. Desejo manter o Império intacto e, por isso, gostaria de evitar a perda do poder de luta que resultaria quando eles o perderem. As rugas de Fluder se aprofundaram. É difícil responder a essa pergunta imediatamente.
Eu acredito que não haverá problemas por um tempo, mesmo que eu não esteja por perto. Ainda assim, também é verdade que ninguém pode preencher o vazio que eu deixarei. Se estiver bem, então ficarei por enquanto. Está disposto a fazer isso? Então, entrarei em contato com você amanhã, depois que as discussões estiverem concluídas. Sim, professor. Certo, há mais duas coisas que quero perguntar. Primeiro, gostaria de saber os detalhes do Lorde Marcial. Segundo, questão diz respeito aos Deathknights. Quando o tempo marcado se aproximava, Ainz lançou uma magia de detecção. Normalmente, ele teria acumulado numerosas magias defensivas em si primeiro, mas seria muito cansativo gastar muitos pergaminhos valiosos. Ao contrário de como as coisas foram no cemitério, quando ele tinha certeza de que havia hostis presentes, Ainz simplesmente conjurara sua magia. Dito isso, ele escolheu um lugar onde qualquer contra-ataque não atingiria os outros. Uma cena diferente apareceu em seu campo de visão. Esse era o interior de uma carruagem. Ainz manipulou o ponto de vista flutuante e observou seu exterior. E então conjurou o Greater Teleportation. O teleporte aconteceu sem incidentes, e Ainz abriu a porta. Ainz, que estava sentado lá dentro, teve uma expressão de choque no rosto. No entanto, Ainz despreocupadamente embarcou, fechou a porta e dissipou a magia da invisibilidade que ele havia lançado sobre si mesmo. Como eu pensava, era Vossa Majestade. Embora eu entenda a necessidade de sigilo, o senhor poderia, por favor, não usar magia da invisibilidade na próxima vez. Se eu não usar invisibilidade, serei visto, não. Apenas a máscara de Vossa Majestade já seria de bom tamanho, estou errado. E, pode ser que seja. Mas como usei magia de teletransporte, eu gostaria de evitar ser visto aparecendo do nada. De fato. Bem, já que você entende, vamos sair. Sim. Vamos partir. A carruagem passou pelo portão aberto e chegou ao local designado pelo porteiro. Esta era uma área de estacionamento que poderia acomodar várias carruagens. Então, vamos prosseguir. Ainz saiu da carruagem após Ainz. Um senhor de idade em um uniforme de mordomo esperava por eles lá. Ele estava acompanhado por uma empregada. Apesar de parecer um mordomo, não se portava de forma tão firme quanto Sebas. Ele parecia um homem muito comum, embora bem educado. O mordomo era humano, mas o mesmo não poderia ser dito da empregada. Um par de orelhas adornava o topo da cabeça da empregada, não orelhas humanas, mas orelhas de algum tipo de animal. Embora fosse difícil ter certeza, uma vez que estavam obscurecidos por cabelos, não havia qualquer relevo no local onde os humanos normais tinham seus ouvidos. Ela tinha um rosto bonito, mas não o mesmo tipo de beleza de humanos, mas como um animal fofo. Bem-vindo, Ainz Sama e Vossa Majestade o Rei Feiticeiro, eu acredito. O mestre os espera. Por favor, permita-nos liderar o caminho. Posso pedir que siga atrás de nós. Que? Depois que ele ouviu o discurso do mordomo, um grito estrangulado de surpresa escapou da boca de Ainz. Ainz havia dito na conversa de ontem que ele não traria a verdadeira identidade de Ainz, então ele deve ter ficado chocado porque eles conseguiram adivinhar quem era Ainz. Para Ainz, porém, isso não era nada para se alarmar. Sua máscara poderia ter escondido seu rosto, mas ele não havia mudado de roupa. Qualquer pessoa com uma boa rede de informações teria ouvido falar dele. Nestas circunstâncias, não responder seria grosseiro. Obrigado. Então, por favor, mostre o caminho. Com sua licença, Majestade. O mordomo abaixou a cabeça. Um segundo depois, o mesmo aconteceu com a empregada. Depois que os dois começaram a andar, Ainz disse calmamente a Ainz: muito obrigado, Vossa Majestade. O agradecimento foi porque Ainz havia respondido ao mordomo. Ainz queria dizer: não há necessidade disso, mas no final ele aceitou o agradecimento em silêncio.
Para Suzuki Satoru, um superior deveria cobrir seu subordinado se este cometesse um erro. O agradecimento de Aizashi foi uma reação natural. Foi um passo inevitável em seu crescimento futuro como um dos subordinados de Ainz. Mais uma vez, Ainz percebeu que ser um chefe não era nada relaxante. De repente, Ainz percebeu que ele nunca havia dito obrigado, enquanto no papel de um governante. Eu preciso encontrar um tempo para agradecer aos guardiões e a todos os NPCs. Eu preciso mostrar meu apreço por todo o trabalho que fazem. O objetivo de Ainz era administrar a grande tumba de Nazarick como uma companhia benevolente. Mesmo quando ponderava ociosamente o assunto, ele não parou de se mover, apenas continuou caminhando em direção aonde ele estava sendo conduzido. Queria ressaltar que foi bastante surpreendente encontrar uma Rabbitman, Vossa Majestade. Não seria melhor discutir esse tipo de coisa depois que ela estivesse longe? Ainz pensou, mas o tópico o interessou, então ele decidiu seguir com o fluxo. Então não deveria ser uma Rabbitwoman. Bem, o nome da espécie dela é Rabbitman. Aizashi, foi apenas uma piada. Não precisa levar tão a sério. Pode ser que ela tenha vindo mais ao leste da Aliança Cidade-Estado. Que exótica. Ainz não tinha ideia do quão longe ficava mais ao leste da Aliança Cidade-Estado. Suas informações ainda não abrangiam regiões tão distantes. Ainda assim, ele não tinha visto nenhum no reino, e ela era a única Rabbitman que ele encontrou na capital imperial. Deve ser difícil viver em um lugar sem outros membros da mesma espécie, mesmo sem considerar a discriminação de outras raças. Ainz estava curioso e queria fazer-lhe algumas perguntas, mas agora não era hora nem lugar. Seria problemático se tocasse algum assunto delicado durante a conversa. Em pouco tempo, eles chegaram a uma casa. O mestre os espera. Por favor. O interior da casa era decorado com muitos artigos de armas e armaduras bem cuidadas e oleadas para prevenir corrosão. Estavam limpos, livres de poeira e expostos em fileiras organizadas. Após uma inspeção mais detalhada, muitas das armas estavam arranhadas e amassadas. Ficou claro que essas armas haviam sido usadas em combate real. Em vez de exibir uma loja de armas, parecia que o dono da galeria exibia as armas de seu glorioso passado. Depois de um rápido olhar, Ainz ficou analisando uma espada. Era a mais bela de todas as armas na sala. Não havia sinal de dano na espada. Aparentemente o dono da galeria tinha um grande apreço por ela, a julgar pela forma como foi colocada para ser a primeira coisa que alguém veria quando entrasse na sala. Isso lhe agrada? Realmente é uma excelente coleção. Assim respondeu Ainz ao dono sentado no sofá. Em outras palavras, o dono desta galeria. O proprietário era corpulento e seu cabelo era cortado tão curto que se podia ver o couro cabeludo. Eles não se incomodaram com saudações, mas continuaram falando sobre armas. Então, qual a parte que o senhor mais gosta? Essa. Todos que entram aqui dizem isso. Ainz atravessou a sala e parou diante da espada. Posso pegá-la? Claro, faço questão. Ainz agradeceu e pegou a espada. É claro que cairia se ele realmente tentasse empunhá-la seriamente, mas segurá-la estava bem. Ele admirou a espada e então percebeu os caracteres gravados na lâmina. Essas letras bizarras eram vagamente familiares para Ainz. Ele procurou suas memórias e finalmente encontrou a resposta. Runas. Como esperado de Vossa Majestade. O senhor conhece esses caracteres? O quê? Como é? As runas são usadas neste mundo. Runas eram um alfabeto que aparentemente tinha sido usado no passado do mundo de Suzuki Satoru. O fato de que tais letras existiam neste mundo significava que era muito provável que alguém do mesmo mundo como Suzuki Satoru as tivesse espalhado aqui. Assim, Ainz respondeu cuidadosamente, provavelmente, creio eu. Eu só conheço de relance. Não consigo criar itens com runas encravadas. Posso saber qual ferreiro fez isso? Pergunta astuta.
Essa espada foi forjada por um ferreiro rúnico do reino dos Dwarfs na Cordilheira Azerlisiana. Tem cerca de 150 anos. A lâmina pode acumular eletricidade e há uma marca do fabricante na empunhadura. O senhor viu. O dono da galeria estava ao lado de Ainz. O cheiro forte de colônia tomou o olfato de Ainz por assalto. Esta é uma peça feita pelo mais famoso ateliê Dwarf, Stonenail. Um ateliê Dwarf. Parece que vou ter que aprender mais sobre isso. Isso realmente parece algo digno de tal fama. Há mais algum exemplo de seu trabalho aqui? Ainz olhou ao redor e o homem riu com vontade. Ha. Não aqui. Eu os guardo em outro lugar. Mas esta é a única peça que tem um encantamento tão poderoso. Ainz escondeu sua decepção enquanto ele discretamente se emocionava. Dito isso, ele ainda aprendeu algo sobre o artesão chamado Stonenail. Ele tinha que ver se havia um jogador lá. Ouvi dizer que as armas feitas pelos Dwarfs raramente circulam no mercado. E você realmente tem mais coisa deles no estoque? Ainz mentalmente deu a Ainz um joinha por fazer essa pergunta. Isso mesmo, Ainz acha. O homem sorriu e continuou. Eu os arrebato sempre que acho em leilões. Recentemente, houve um aventureiro realmente persistente tentando me superar. Acabei pagando 3 vezes o que planejei originalmente. Ainz balançou a cabeça incrédulo, enquanto Ainz assentiu em aprovação. As coisas funcionavam exatamente assim para um colecionador. Um estranho nunca seria capaz de entender. Às vezes, até mesmo Ainz não entendia suas ações do passado. Ainz queria continuar perguntando, mas no final decidiu devolver a espada ao seu lugar original. Parece que fiquei encantado com a sua maravilhosa coleção sem cumprimentá-lo. Perdoe minha falta de respeito. O homem ficou sorrindo de orelha a orelha. Vossa Majestade tem jeito com as palavras. Então, permita minha singela reintrodução. Eu sou Oscar, um mero comerciante. Você certamente irritará os outros mercadores do Império se considera a si mesmo como um mero comerciante. Eu continuo sendo rei feiticeiro, Ainz Ogum. Não passa um dia sequer sem que eu ouça algo sobre seu poderoso nome. Por favor, sente-se. Farei com que os servos preparem bebidas. Embora seja uma oportunidade rara, não há necessidade de preparar minha parte. Os olhos de Oscar não pareciam muito proporcionais à sua cabeça. Ele estudou Ainz com aqueles olhos. Vossa Majestade, eu ouvi os rumores, mas eu poderia incomodá-lo para remover essa máscara. Como este é um pedido do dono da casa, eu devo obedecer. Ainz tirou a máscara, revelando seu rosto nu. Não houve surpresa no rosto de Oscar. Seus olhos eram muito pequenos, então uma vez que ele estreitou os olhos para sorrir, não havia como dizer se ainda estavam abertos. De fato. Oscar assentiu várias vezes antes de falar novamente. Para falar a verdade, eu estava preocupado que eu não seria capaz de preparar o chá capaz de satisfazer os gostos do renomado rei feiticeiro, mas parece que foi um esforço desperdiçado da minha parte. Depois daquelas palavras alegres, a barriga de Oscar tremeu de tanto rir. Diga, Oscar. Como sabia que Sua Majestade viria comigo? Não foi difícil. Veja bem, Errantel está sob o controle de Sua Majestade. Quando soube que o chefe da guilda dos aventureiros de Errantel estava visitando, na companhia de alguém mais importante do que ele, apenas uma pessoa veio à mente. É verdade que poderia ter sido algum outro confidente do rei feiticeiro, mas meus instintos me disseram o contrário. Então, é a minha vez de fazer perguntas agora? Você já usou as armas exibidas aqui? Oscar riu da pergunta de Ainz. Como eu poderia? Vossa Majestade, considere meu corpo. Eu posso manejar um abaco, mas nunca uma vez eu manejei uma espada. Isso é apenas um hobby. Desde que eu era criança, sempre admirei os fortes, além de espadas e outras armas. Entendo. Parece que o senhor entende. Agora eu tenho uma pergunta minha. Eu ouvi falar do poder abissal de Vossa Majestade.
Então conclui que está vivo desde tempos longínquos. Bem, suponhamos que conte como viver, certo? Isso é correto? Claro, se comparado à expectativa de vida de vocês, humanos. Assim que Ainz disse isso, ele pensou em algo. Que tipo de ser era o rei feiticeiro Ainz Ongol? Obviamente, ele não poderia dizer, claro que não. Na verdade, vocês dois são mais velhos que eu. Mesmo que dissesse isso, eles não acreditariam nele. Então ele deveria falar enquanto estava na persona do rei feiticeiro. Contudo, se ele não bloquear os detalhes exatos de sua persona, como rei feiticeiro, as coisas podem acabar dando errado. Enfim, mas é um fato que os undeads vivem muito tempo. Se alguém perguntar o porquê não sei certas coisas apesar de minha longa vida, posso responder que estava focado em pesquisar magias. Usarei isso como um detalhe básico para o personagem do rei feiticeiro. Sendo esse o caso, o senhor possui armas das antiguidades. A julgar por essa pergunta, Oscar não pretendia esconder sua curiosidade. Claro. Mas não posso simplesmente dá-las a você, não é mesmo? Por um valor adequado não, vou tentar pagar 3 vezes o valor de mercado. Ainz não pôde rejeitar imediatamente. Isso porque ele se lembrava do estado precário de suas finanças pessoais. Entretanto, dificilmente seria digno para o governante de um país dizer beleza, trato feito. O dinheiro não é exatamente atraente para mim. Eu sinceramente peço desculpas. Dizer isso a Vossa Majestade, que é o governante de um país, foi terrivelmente rude de minha parte. Então, o que posso oferecer para estreitar os laços da troca? Eu poderia fazer com que ele elogiasse as ações do meu país ou algo assim? Bem, nesse caso. Ainz pegou uma espada curta. Estava envolvida em um efeito de névoa ondulante. A lâmina azul levemente translúcida era feita de metal cristalino azulado, e continha pouca mana. Dito isso, a sua capacidade global classificou-a como um item high class em Yggdrasil, e certamente seria mais poderoso do que o item mágico mediano neste mundo. Mas isso é... 2 vozes gritaram essas palavras. Os olhos de Ainz se arregalaram quando ele olhou para a espada curta. Ainz murmurou, antes de colocá-la na frente de Ainz. Pegue. Que? Mais uma vez, essas palavras foram ditas por 2 vozes. Ainz, isso é um presente pelo seu bom trabalho. Não considere como prêmio, nem é para simbolizar sua posição. Eu simplesmente senti que esse tipo de coisa é semelhante à recompensa que gostaria de distribuir em minha nação ideal. Isto agora é seu. Se precisar de dinheiro, não há problema em vendê-la. Esta espada curta não continha dados suficientes para prejudicar Ainz. Nem era uma das armas feitas por seus antigos companheiros de guilda e, portanto, não trazia consigo lembranças. Como eu poderia ousar aceitar tal? O corpo de Ainz estremeceu incontrolavelmente. Nem é tão bom quanto pensa. Bem, se não o quiser, eu posso mudar para outra coisa quando chegar a hora. Uma poção de cura, talvez. Isso deveria estar bem. O que você acha? Ainz hesitou por um tempo, mas no final decidiu manter a espada curta. Eu aceito de bom grado. Muito obrigado, Vossa Majestade. Eu continuarei servindo a Vossa Majestade com toda a minha força, com esforço que não será ofuscado por esta espada. Parabéns, Ainz. Se precisar de alguma coisa, lembre-se de pensar nesse seu amigo aqui. Oscar olhou para a espada curta quando disse isso. Ainz tinha uma expressão no rosto como uma mãe ursa protegendo seus filhotes. Isso não vai acontecer. Nunca. Ainz decidiu mudar de tom. Bem, então. Vamos passar para o verdadeiro negócio. Oscar relutantemente afastou os olhos do lenço que Ainz usara para enrolar a espada e respondeu, entendido. Posso perguntar o porquê o senhor agraciou minha humilde propriedade com vossa presença? Eu não pretendo ficar com verborragias. Vamos direto ao ponto. Eu gostaria que você organizasse uma luta com o Lorde Marcial da Arena. Oscar regalou os olhos, mas logo eles voltaram à sua forma normal.
Ouvi dizer que o Lorde Marcial não faz parte do pessoal da arena, mas sim um gladiador que você criou desde que era criança. Ainz Ash me disse que você pode rapidamente colocar uma luta em andamento se concordar em ter o Lorde Marcial lutando, e é por isso que eu vim fazer esse pedido a você. Fuá! Está falando sério, Vossa Majestade? O senhor sabe que o Lorde Marcial é o ser mais poderoso da arena. Seu corpo é monstruoso e ele tem excelentes habilidades de luta. Ele pode ser o mais forte da história. Talvez Vossa Majestade também conte indivíduos fortes entre seus seguidores, mas derrotá-lo é. Oscar sacudiu a cabeça com orgulho. Ele é mais forte que o Flunder. Não, isso é da perspectiva de um guerreiro. Não é aplicável a um Magic Caster. Tudo que eles têm que fazer é voar e atacar repetidamente com magia e assim acabam com tudo. Oscar resmungou um pouco, talvez perturbando Ainz, e então Ainz Ash entrou na conversa. Uma vez, uma equipe de aventureiros subiu ao céu e venceu usando uma chuva de magias e flechas contra ele à distância. Aquela luta foi muito decepcionante. Desde então, a arena proibiu o teletransporte e magias de voo. Logo depois Oscar olhou para Ainz. Ele parecia ter se recuperado. Grum. Bem, isso foi rude da minha parte, Vossa Majestade. Eu me lembrei de algumas coisas amargas. Bem, voltando ao assunto, Vossa Majestade. Posso perguntar quem pretende lutar contra o Lorde Marcial? Serão humanos. Ainz e Ainz Ash se entreolharam. Então, Ainz respondeu, neste caso, seria eu mesmo. E eu, Ainz Ogoun, serei o oponente. Após um breve período de silêncio, Oscar perguntou em pânico, mas o senhor não é o governante de um país, Vossa Majestade. De fato, eu sou. E daí? Não, isso é correto, mas, é que... Ah, eu entendo o motivo da preocupação. Você deve estar pensando, o que aconteceria se eu me machucasse? Seria ótimo se fosse apenas uma questão de se machucar. Oscar murmurou baixinho. Ainz fingiu não notar. Não se preocupe. Não haverá problema, independentemente do que aconteça comigo. Deixarei uma prova escrita disso. Mas se esse tipo de coisa acontecer, não vou mais poder fazer negócios. Ouvi dizer que o Império é um aliado do Reino Feiticeiro. Se eu permitir que o rei de um país aliado seja gravemente ferido, o Estado imporá restrições graves a mim. Eu lhe prometo você não será incomodado por isso. Mesmo se disser. Oscar fez uma pausa para pensar, e então perguntou novamente, essas palavras podem ser desagradáveis aos ouvidos, mas o senhor poderia oferecer algo como garantia. Uma garantia? Como o quê? Por favor, me dê algo parecido com o que deu a Ainz Ash mais cedo. Se alguma coisa acontecer, tudo ficará bem, desde que eu possa manter tal item. Se isso é o que é preciso para satisfazê-lo, então farei essa promessa. Mas não posso providenciar de imediato. Mas eu prometo que terá algo até amanhã. Muito obrigado, Vossa Majestade. Há também outro assunto que gostaria de discutir, mas eu tenho medo de ser inapropriado. Ainz acenou, indicando que Oscar deveria continuar. Como promotor, eu coleciono muita informação. Muitas dessas informações são relativas a seres poderosos que podem aparecer na arena ou monstros. Há também rumores sobre Vossa Majestade. Ouso perguntar se é verdade que Vossa Majestade matou dezenas de milhares de pessoas do reino com uma única magia. Grum. Ainz Ash tossiu de maneira muito artificial. Ele estava olhando para Oscar com olhos reprovadores, mas isso não era nada que tivesse que ser escondido, nem era algo para se envergonhar. Sim, é verdade. Eu os matei com minha magia. Pretende me censurar por isso? Não, eu estava simplesmente pedindo para avaliar a extensão dos poderes místicos de Vossa Majestade. Afinal, se usasse aquela magia dos rumores, seria muito ruim. Pois a arena está dentro da capital imperial. Não, eu não vou lançar uma magia como aquela. Mesmo Ainz não tinha a intenção de usar tal magia no meio de um país aliado.
Que tipo de terrorista faria esse tipo de coisa? Claro, sinto o mesmo também. Ao contrário da imagem comum dos Undeads, Vossa Majestade é um homem nobre e racional. Eu não acredito que o Senhor decretaria um grande massacre por algum ódio aos vivos. Ainda assim, fazer suposições e deixar de confirmar essas coisas pode levar ao fracasso. Ainz concordou com esse ponto também. Esse foi um dos perigos que surgiram ao permitir que uma nova pessoa participasse. Na verdade, Suzuki Satoru já falhou assim no passado. Suas preocupações são válidas. Permita-me ressaltar, não vou usar aquela magia. Mas o que lhe impede? É porque tem algo a ver com o alinhamento das estrelas. Não está relacionado a... Uma lâmpada se acendeu na cabeça de Ainz. Bem, aquela magia é um dos meus trunfos mais poderosos. Como Elnix Dono o desejava, eu fiz uma exceção, mas só posso usar uma vez a cada 10 anos. Assim, devo conservar minha força. Um brilho estranho iluminou os olhos de Oscar, e ele falou, tem certeza que pode me dizer isso? Afinal, isso pode ser considerado uma fraqueza de Vossa Majestade. Está bem. Eu posso não ser capaz de usar uma magia destrutiva como aquela, mas abater todos os tolos que se opõem a mim ainda é fácil. Afinal, ainda há outras magias que posso usar. Como esperado de Vossa Majestade. E o Senhor diz nas entrelinhas que até mesmo o Lorde Marcial será um adversário fácil, entendi corretamente. Depois que Ainz assentiu com confiança, um sorriso iluminou o rosto de Oscar. Contudo, quando Ainz o estudou, ele não podia ter certeza se o sorriso era genuíno. Compreensível. Por fim, permita-me mais uma pergunta. Por que o Senhor deseja lutar contra o Lorde Marcial, Vossa Majestade? Porque ouvi dizer que ele é um oponente poderoso, desejo saber quem é mais forte, ele ou Gazef Stronoff. O finado Gazef pertence ao reino, então talvez a maior razão seja porque eu quero saber quem é o equivalente dele no Império. Claro, não foi por isso que Ainz estava lutando. No entanto, essa era a razão pela qual ele e Ainz haviam concordado depois de discutir o assunto. Teria sido bom afirmar o verdadeiro motivo, mas Oscar não era uma pessoa confiável. Na verdade, ele parecia o tipo que priorizava ganhos pessoais. Ainz sentiu que ser honesto com ele traria problemas. Compreendo. Muito obrigado. Então, vou agendar a luta com o Lorde Marcial. Entretanto, Oscar levantou a mão para interromper o agradecimento que brotava de Ainz. Espero que cumpra as regras da arena. Além disso, mesmo que Vossa Majestade possa levar a sério a partida com o Lorde Marcial, tudo ainda é uma espécie de entretenimento para nós. Assim, uma luta excessivamente unilateral seria terrivelmente chata. Com isso em mente, eu gostaria de pedir que Vossa Majestade não use magia, mas sim uma espada, uma arma, para lutar contra o Lorde Marcial. Eu afirmo que essas condições devem contribuir para uma boa luta. Onde está com a cabeça? Ainz se levantou da cadeira. Seu rosto estava vermelho de raiva. É mesmo possível? Vossa Majestade é um Magic Caster. Como você espera que ele ganhe? Oh! Eu sei disso. Não haveria maneira de o Rei Feiticeiro ganhar uma vez que sua magia fosse selada. Ora, e pensar que eu realmente trouxe uma questão tão insensata. Bem, eu não esperava ouvir essas palavras da sua boca. Cheguei a pensar que desejava ver Sua Majestade perdendo. Parece que minha opinião sobre você mudou. Seu. Ainz, se acalme. Não vejo problema algum com isso. Vossa Majestade, como assim? Ainz riu, afinal, Oscar e Ainz estavam olhando para ele de uma maneira surpresa. No entanto, seria ruim se essa risada fosse interpretada como zombaria, então Ainz tentou mascará-la com um bufo. Todavia, isso era impossível para alguém que tivesse apenas um buraco no lugar do nariz. Ainz decidiu não desperdiçar sua energia e decidiu tentar blefar com palavras. Você parece ter interpretado mal minhas palavras. Eu disse que aceito os termos. Não houve mudança na expressão de Oscar,
mas sua mente estava trabalhando em alta velocidade. Isso era óbvio. Então, vai jurar por seu nome, Vossa Majestade. Jurar pelo meu nome? Claro. Eu, Ainz Ogorun, juro pelo meu próprio nome que não usarei nenhuma forma de magia durante a batalha com Lorde Marcial. Um momento. Vossa Majestade. Como pôde fazer um juramento sem ver a força do Lorde Marcial? As palavras de Ainz foram muito sensatas. Mas se as informações de Ainz sobre o Lorde Marcial estiverem corretas, não haveria problemas em tal juramento. Bem, vai dar certo de alguma forma. De alguma forma não é bom o bastante. Ainz ficou vagamente comovido pela réplica de Ainz. Ninguém declarara suas opiniões assim desde que começara seu reinado como governante de Nazarick. Isso tinha surgido um pouco durante seu tempo como Momon, mas mesmo isso desapareceu depois que ele subiu nos rankings. Assim espero. Se o rei de outro país morrer na arena do Império, haverá muito dinheiro em jogo. Pois é. Ainz pensou enquanto ele encarava Oscar. É apenas esperado. O que fará, Vossa Majestade? Não é tarde demais para aceitar o conselho do seu leal servo e desistir agora. Ainz deu de ombros em resposta. Ele podia entender as preocupações de Ainz. Afinal de contas, esse plano foi originalmente ideia dele. Claro, ele estava operando sob a suposição de que poderia usar magia quando ele surgiu com esse plano. Porém, ele realmente achava que Ainz sem magia era tão fraco assim? Vai tudo ficar bem. Ainz ficar gritando assim é um pouco vergonhoso. Então, Oscar. Eu não sei muito sobre este assunto, mas que bem a minha morte faz. Oscar piscou surpreso. Uma reação como essa não era nem um pouco bonitinha em um homem de meia idade como ele. Parece que Vossa Majestade está enganado. Eu não ganharia nada com isso. Como o chefe de guildas, seria um obstáculo muito maior para mim. Não parece haver nenhum motivo oculto por trás da proposição dessas condições desvantajosas para Ainz. Com toda probabilidade, nascera de seus pensamentos como promotor. Sei. Então, vamos proceder como planejado. Vossa Majestade, o senhor tem algum meio de derrotar o Lorde Marcial, que é mais forte que o Gazef Stronoff, sem magia. Stronoff, verdadeiramente um homem de força invejável. Ainz notou o olhar de surpresa no rosto de Ainz, mas Ainz não disse uma palavra quando se lembrou do antigo capitão guerreiro. Se o Lorde Marcial for mais forte do que aquele homem, então obviamente, terei que ficar em guarda. Mas a força de que falo se refere ao seu espírito e não à sua capacidade de lutar. Por exemplo, se comparássemos a força dos braços do Lorde Marcial e do Stronoff, certamente o primeiro mataria o último em um instante. Entendo. Por falar nisso, devo continuar respondendo à pergunta que fez antes, Vossa Majestade. Oscar levantou as duas mãos. Seus braços eram musculosos e desprovidos de flacidez. Eu amo ver espadas se colidindo, punho contra o punho. Lamentavelmente, não levo jeito para lutar, talvez nem todos os meus esforços podem me garantir a vitória. Foi por isso que pensei em fazer um guerreiro que pudesse me substituir e que ele alcançasse a vitória em meu lugar. Oscar zombou. Esta não era a atitude do comerciante que ele vinha mostrando até agora, mas seu rosto como ser humano. Esta foi a primeira vez que Ainz encontrou uma pessoa tão estranha, embora soubesse que os fetiches variavam de pessoa para pessoa. Em outras palavras, esse cara aí tem um fetiche bizarro. Ainz fez um compartimento mental chamado pervertidos e arquivou um Oscar nele. Por isso, seria muito bom se Sua Majestade perdesse para o Lorde Marcial que tanto treinei. Oscar e Ainz olharam para Ainz. A surpresa era vista em seus rostos. Ainz queria perguntar: vocês dois estão mais estranhos agora do que antes. Não me dê esse olhar esquisito. Se tem algo a dizer, diga. Não, isso é tudo que tenho a dizer. Eu não sei qual reação espera de mim, Oscar. Humanos são criaturas realmente complicadas. Mas então. É isso. Ou queria que eu dissesse algo a mais? Que tal isso?
Você ficará verdadeiramente feliz em me derrotar enquanto eu não usar minha magia. Por alguma razão, Oscar tropeçou em sua resposta. Isso mesmo. É que a magia realmente não me atrai tanto. Entendo. Então, vamos deixar o assunto morrer nisso. Oscar e Ainz se entreolharam. Minha nossa. Se queres falar algo, desembucha logo. Pensou Ainz. Ainda assim, era como no mundo corporativo. Se alguém que não tem permissão para falar falasse o que realmente pensasse, esse alguém teria problemas. Conversamos até agora sem nos resfriar, portanto não vamos perder tempo com bobeiras e dar andamento na conversa. Como pretende organizar o cronograma para a luta com o Lorde Marcial? Se possível, gostaria de fazer um grande evento. Eu anunciarei oficialmente um desafiante ao Lorde Marcial depois dos eventos de hoje? É melhor eu me envolver pessoalmente. No entanto, pretendo manter o fato de que o desafiante, Vossa Majestade, seja um segredo até o início da partida. Eu não entendo muito bem o porquê. Isso não seria um desperdício, do ponto de vista de um promotor. A lógica dita que o rei de um país aliado aparecendo em uma partida de arena é, Agora que pensei, eu não ouvi falar de uma cerimônia de boas-vindas. Está programado para mais tarde. Ainz não pôde deixar de desviar o olhar. Droga! Ainz deu graças que não tinha coração, e então balançou com força seu crânio vazio. Por fim, apenas rodeou impotentemente seus ombros. Eu vim para o Império por conta própria. Elnix Dono não sabe que estou aqui. A expressão de Oscar desapareceu. Ele deve ter suspeitado de algo. Como comerciante, fazia sentido que ele fosse muito sensível ao lucro potencial. Em outras palavras, se não houvesse ganhos a serem feitos, não haveria sentido em participar. Compreendo. Anunciar publicamente o desafio de Vossa Majestade certamente atrairia comentários de todos os lados. Naturalmente, a identidade do desafiante deve ser mantida em segredo. Bem, posso supor que lidará com todos os problemas posteriormente, Vossa Majestade. Exatamente. Relaxe, eu cuidarei de qualquer empecilho que surgir. Claro. Enfim, posso tomar um pouco mais do seu tempo. Eu gostaria de finalizar o cronograma para o dia da partida. Ele já foi. Sim, mestre. O mordomo havia retornado do envio do Rei Feiticeiro, e essa era sua resposta à pergunta de Oscar. Perfeito. Respondeu Oscar, e então ele olhou para a empregada que estava atrás do mordomo. Coelhinha caçadora de cabeças. Que foi? O homem diante dele pensou enquanto inclinava sua cabecinha delicada de maneira adorável. Sim, homem. Ele era um homem, vestido com uma roupa que melhor se adaptava a uma empregada. Segundo ele, fez isso porque se vestir como uma mulher fazia com que outros o subestimassem e se tornassem descuidados, e também porque as pessoas não vasculhariam a virilha. Parece que foi por essas duas razões, e não por preferência pessoal. Todavia, ele mostrou movimentos adoráveis como os de agora mesmo na vida cotidiana. Assim, uma dúvida surgira: será que bem lá no fundo ele gostava de agir e se vestir dessa maneira? Isso particularmente não incomodava Oscar, então ele não se importou. Então, houve a questão de seu pseudônimo, Coelhinha Caçadora de Cabeças. Não combinava tanto assim com um homem de aparência fofa, mas, novamente, ele era um mercenário que veio de uma nação a leste, da Aliança Cidade-Estado, uma famosa guerreira assassina. Oscar assinalou um contrato equivalente a uma fortuna. Ele havia contratado equipes de trabalhadores e gladiadores também como guarda-costas, mas ninguém mais recebia salários tão altos quanto ele. Sua força correspondia ao seu preço, acima de um aventureiro classificado Orixalcum, no mínimo. O fato era que ele não se envolvera em nenhum assunto problemático desde que o empregara. Diga-me o que acha de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Ele tinha outra habilidade, além de ser um lutador assassino de primeira classe. Essa foi a capacidade de analisar seus oponentes.
Através da longa experiência em trabalhos envolvendo mortes e por ser um guerreiro e um assassino, ele alcançou a capacidade de avaliar as pessoas, para ver se elas eram fortes. Altamente foda. Até o momento, havia apenas uma outra pessoa sobre quem ele havia declarado uma opinião semelhante. Essa pessoa era o próprio Lorde Marcial. Em outras palavras, esta foi a segunda pessoa que ele não pôde derrotar. A propósito, ele havia classificado como um nível abaixo de foda quando viu os 4 cavaleiros imperiais. Acha que Sua Majestade é um guerreiro forte? Não tenho certeza. Julgando pelo modo que anda, ele não é tão forte. Ele não anda como alguém que foi treinado como guerreiro ou assassino. Até aquele quarentão do lado dele parece mais um guerreiro. Ainda assim é foda. Quando eu fiquei atrás dele, queria fugir o mais rápido possível. Depois que disse isso, ele estendeu os braços. Os olhos de Oscar estavam fascinados pelos seus punhos. Eram punhos redondos. Seus punhos tinham sido remodelados ao perfurar objetos duros às dezenas, talvez centenas de milhares de vezes, até que se tornaram em uma forma redonda e esférica. Mãos feitas para a batalha. Um calafrio percorreu Oscar, seguido por uma excitação incontrolável. Onde pensa que está olhando, seu pervertido? Eu só estava pensando que essas são boas mãos. Era verdade que gostava muito dessas mãos, mas, infelizmente, Coelhinha Caçadora de Cabeças não fazia seu tipo. O gênero do indivíduo não era um grande problema para ele. Porém, seu biotipo ideal seria a guerreira da Rosa Azul do Reino. Claro, Coelhinha Caçadora de Cabeças seria um bom partido, mas Oscar sentia que ele era muito magro, se comparado a Gagarão. Em contraste, o Lorde Marcial era musculoso demais. Não vou renovar meu contrato com você no próximo ano. Nem pense nisso. Dificilmente alguém pode se igualar a você. Bem, a herdeira do Jania à parte. Mas voltando ao assunto. Os olhos de Oscar deixaram os punhos redondos e olharam para cima. Arrepios eclodiram na pele de Coelhinha Caçadora de Cabeças. Eu ainda não consegui me acalmar. É muito ruim. Mesmo não comparando ele a um guerreiro, sinto que ele é um adversário extremamente perigoso. Ele é como outro Lorde Marcial. Oscar percebeu o que Coelhinha Caçadora de Cabeças estava tentando dizer. Ele estava se referindo àquele Lorde Marcial. Havia raças fracas e poderosas neste mundo. Havia raças fracas, humanos tipicamente estavam nessa categoria, como pouco mais que sacos de carne ambulantes sem sequer visão no escuro. Obviamente também não tinham carapaças duras para proteger seus corpos, ou outras habilidades especiais. Em contraste, havia as raças poderosas, como, por exemplo, os dragões. Seres protegidos por escamas duras, cheios de graciosidade e poder, equipados com garras e dentes que poderiam facilmente cortar aço, possuíam habilidades especiais como seus sopros abrasante ou congelante, seres alados capazes de voar pelo céu. Uma raça que era forte, mesmo sem treinamento. O que Coelhinha Caçadora de Cabeças estava tentando dizer era que o Rei Feiticeiro pertencia a uma raça comparável a essa. Um Undead apresentava atributos físicos ruins. Isso era o que Oscar sabia ser verdade. No entanto, não parece ser o caso do Rei Feiticeiro. Oscar-sama, porque aceitou a partida. Sua Majestade sabe sobre o Lorde Marcial, mas não sabemos sobre suas habilidades. Eu sinto que será uma partida muito desfavorável. Aranha. Você não entendeu. Coelhinha Caçadora de Cabeças respondeu com uma voz cansada, se fosse eu, nem estaria pensando essas baboseiras. O mordomo olhou para Oscar de um jeito surpreso. Assim, Oscar respondeu, por acaso um campeão foge dos adversários? É só por isso. Mas é isso o mais importante de um guerreiro. Mas se fosse meramente uma luta até a morte eu não aceitaria. Mas sendo um desafio oficial, feito através de uma carta enviada e assinalada, não há como evitar. O Lorde Marcial pensaria da mesma maneira também. Que idiotice. Talvez. Mas ele é este tipo de homem. Aliás,
Sinto que Sua Majestade é o tipo que revela a verdadeira força na batalha, e não durante uma partida competitiva. Agora, considere uma luta regulamentada e uma luta até a morte, sem restrições. Em que circunstâncias você preferiria enfrentar o Rei Feiticeiro? Nenhuma. Coloco o rabo entre as pernas e corro. Oscar riu, porque essa era a escolha mais sábia. Justo. Agora é minha vez. O que você acha dele? Essa frase não foi dirigida ao seu mestre, mas ao mordomo que esperava na retaguarda, que não mudou sua expressão. No passado, ele poderia ter expressado seu descontentamento em silêncio, para indicar que essa não era a atitude apropriada que um homem deveria ter em relação ao mestre contratante. Ainda assim, esse desgosto havia desaparecido em algum lugar ao longo do caminho. Talvez tenha sido quando Coelhinha Caçadora de Cabeças matou um pretenso assassino. Ele é muito carismático. Coelhinha Caçadora de Cabeças meditou de uma maneira estranhamente fofa. A Inzash não parecia estar sob coação. Em outras palavras, o Rei Feiticeiro tinha algo que lhe permitia garantir a cooperação dos residentes da cidade dentro de alguns meses após conquistá-la. Você viu seu porte real. Seja em trazer apenas o Inzash, ou concordar em não usar magia em sua batalha, ele irradiava o orgulho dos poderosos. Além disso, ele é um homem muito inteligente. Parece que ele está muito acostumado com esse tipo de negociação. Até ele sentiu que era surpreendente. Oscar era um comerciante, mas o Rei Feiticeiro o via como um igual. Em circunstâncias normais, alguns nobres gostariam de deixar claro quem estava no topo. Esperar que um rei fosse mais arrogante seria sensato. Isso foi o que o desconcertou. Ele aceitaria sem problema se Ainz tivesse sido um negociante no passado, mas isso era impossível. No fim, ele apenas concluiu que Ainz era um negociante nato. Em termos de capacidade geral, ele é comparável aos nossos imperadores. Claro, ele não havia visto a verdadeira extensão das habilidades sociais de Ainz. Era simplesmente que o Rei Feiticeiro surpreendeu muito, ou melhor, eu deveria dizer que ele é equivalente ao Imperador Sangrento, no mínimo. Então, no mínimo, ele era igual ao maior imperador da história. Que pesadelo! Oscar sacudiu a cabeça. Pensar demais nisso o deixaria catatônico. Claro, ele não queria olhar para o abismo do temível Rei Feiticeiro. Por fim, havia uma coisa que ele tinha que fazer imediatamente. Eu devo informar o Lorde Marcial, e mantê-lo em condição privilegiada a partir de agora. Ele vai concordar. Ele é um guerreiro. Não vai fugir de um desafio. Bem, vamos torcer para que ele ganhe.